sou médium de Umbanda, mas tenho um amor muito grande pelo Espiritismo segundo Allan Kardec. Assisto palestras espíritas sempre que posso, pois tenho aprendido muito e entendido muitas coisas que, infelizmente, a Umbanda não ensina. Isso ocorre no terreiro que frequento, confesso, que não tenho mais vontade nenhuma de voltar a frequentar, mas temo pelas represálias que posso vir a sofrer. Estou perdida, confusa, sem rumo. Por favor, me oriente. Outra coisa, quando estou ouvindo as palestras espíritas, me dá um sono. Eu adormeço, mas mesmo assim ainda continuo ouvindo a palestra. E às vezes, quando o palestrante faz uma pergunta ao público, eu até respondo. Tudo isso acontece, mas estou adormecida, senhor Jorge. Por que isso acontece comigo? Por favor, me ajude. Penso em suicidar. Não aguento mais essa perturbação espiritual. Não vejo sentido nenhum em continuar viva. Sinto saudades de algum lugar, mas não sei onde é este lugar. Só saio de casa porque preciso ir trabalhar. Passo praticamente o dia todo chorando, escondida, estou cansada de tudo. Me ajuda a entender o que está acontecendo, por favor. Eu acho que eu vi aí 3 perguntas diferentes. Uma primeira com relação à participação dela dentro do ambiente religioso que ela vem participando. Um segundo sobre sono durante palestra. E um terceiro sobre a questão do suicídio. Então, vamos lá. Bom, vamos começar pelo que é mais importante, que é a questão do suicídio. O quadro que você está colocando de desinteresse, de cansaço, de enfado com a vida, de falta de propósito no existir, é muito típico de um processo de perturbação espiritual. Não estou dizendo isso para que você diga, meu Deus, eu sou perturbado. Nós todos somos. Todo mundo é. E você, de repente, está sob um processo de perturbação espiritual também. E nesse processo de perturbação, você, de certa maneira, pode estar abrindo a guarda para aceitar as ideias de que a vida não tem mais sentido. E aí é muito bom que você esteja ouvindo as mensagens espíritas, porque elas revelam para nós uma dimensão extraordinária para a vida. Quando nós não conhecemos a doutrina espírita, nós podemos até ter a sensação de que a vida é inútil, de que os nossos dias são bobagem, que a gente caminha para a velhice, para a doença e para a morte. Mas quando nós nos deparamos com a beleza excelsa da doutrina espírita, que nos revela o propósito do existir, a razão das nossas dores, as dificuldades que a vida nos apresenta e o quanto isso pode ser importante para a reconstrução dos nossos sentimentos, o quanto que os nãos que a vida dá, as decepções, os dramas são, na verdade, oportunidades sublimes para que eu consiga me elevar espiritualmente, que eu sou uma alma imortal, que estou na Terra para viver experiências, para crescer. Quando eu sei que o meu destino é a felicidade e que as experiências que me parecem amargas são, na verdade, estratégias da lei de Deus para que eu aprenda a desenvolver virtudes que ainda não tenho. Quando eu faço uma releitura de todas as coisas e revisito a minha relação familiar, a minha relação com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, quando eu analiso de novo a minha relação com a sociedade, com a minha profissão, com a minha religião, com o meu trabalho, com a vida, com o mundo, e eu digo, meu Deus, eu estou num cenário para desenvolvimento, porque sou uma alma a caminho da perfeição, nossas vidas mudam de maneira muito significativa. Só que para fazer isso, eu percebo que você parece que está bem envolvida nesse processo de dor. E somente o conhecimento espírita sem um suporte por trás pode não ser suficiente para ajudar você. Eu aconselharia você a procurar um terapeuta para que você pudesse conversar sobre isso,
colocar para fora suas emoções, seus sentimentos, suas dores, para que esse psicólogo, esse terapeuta, possa ver se você precisa ou não, e isso é muito frequente, não tem nada, nenhum demérito nisso, se você precisa de ajuda médica para que ele dê para que ele administre para você algum tipo de remédio para melhorar o seu estado de depressão. O que está acontecendo com você? Às vezes a gente está vivendo processos depressivos que decorrem de faltas de alguns elementos do nosso organismo, falta de lítio, às vezes é um problema de tireoide, e aí acaba a pessoa vivendo um processo de cansaço, de tristeza, de angústia, que estão todos relacionados com aspectos orgânicos que a vida possui. Então, sugeriria a você que procurasse um terapeuta, para que esse terapeuta pudesse ouvir você e ver a possibilidade de oferecer um encaminhamento para um médico que possa lhe ajudar com algum tipo de substância. Então, você tem aí suporte de um psicólogo, de um médico específico, não sei de que especialidade, pode ser uma pessoa ligada à questão endócrina, pode ser um clínico geral, pode ser alguém relacionado à questão neuro, pode ser um psiquiatra, pode ser qualquer tipo de especialidade médica que possa oferecer uma ajuda para você nesse sentido. E que você não se afaste desse conhecimento espírita. Ele é muito importante porque ele vai dessedentar você daquilo que você precisa. Aqui, dentro da doutrina espírita, você vai entender como que funciona a relação de amor dos mentores com os seus protegidos. Como que eles trabalham no sentido de socorrer, de ajudar, de proteger aqueles que estão sobre a sua tutela. A relação amorosa que existe entre os mentores e os seus protegidos. Um amor que muitas vezes faz com que eles permitam que nós passamos por sofrimentos, não por maldades, mas para que essas experiências nos ajudem a sermos pessoas melhores, sairmos da infância espiritual e nos tornemos mais maduros. E aí, às vezes, como a gente não entende muitas vezes isso, às vezes, de repente, dentro da própria Umbanda é colocado que você vai ter um castigo em relação a isso. Na verdade, o castigo que está ali colocado é você ter que aceitar as condições do sofrimento que você tem, porque é importante para o seu processo de reerguimento. Seria tão mais fácil dizer, rompa com a sua família, rompa com o seu trabalho, largue seu marido, faça uma nova história, chute o balde. Não, você vai assumir as suas responsabilidades, você vai cumprir com o que está previsto, porque isso é benéfico para o seu processo de crescimento. Então, não é só dentro do Espiritismo, mas dentro de outras religiões, você poderá encontrar essa mesma orientação de que a gente precisa resistir ao mal, precisa ser perseverante no bem. E já que você gosta tanto da mensagem espírita, não deixe de ouvir, não deixe de se apropriar desse conhecimento, que ele é tão revelador, tão consolador, tão esclarecedor, ajuda tanto a gente a superar as nossas dores. Então, isso vai ser muito importante para que você faça isso. E na medida em que você vai fazendo essa sua harmonização com o mundo espiritual, duas coisas vão acontecendo. Essa sua depressão, essa sua tristeza, esse seu desânimo com a vida, ele vai tendendo a diminuir, porque você vai desenvolver uma paixão pela vida. E essa paixão pela vida vai trazer você para próximo dos bons espíritos. E esse sono, esse torpor que lhe acomete, quando você começa a ouvir, ele também tenderá a passar, porque provavelmente ele tem a ver com as influências espirituais que possam estar envolvendo você para que você não acesse o conteúdo que seria tão libertador para você. Minha recomendação, portanto, para você são 3. Procure o terapeuta por conta do processo depressivo, que deverá indicar a você um médico, segunda questão. E a terceira, não se afaste do conteúdo espírita. Você vai precisar demais dele. É uma questão imperiosa nas suas condições convencer-se das verdades espíritas, para que você consiga atravessar as suas provas e chegar ao final em condições de dizer: eu passei pelas provas, mas eu consegui superar. Então, aproveite essa mensagem maravilhosa que chegou na sua mão e use o máximo que você puder
para a sua liberdade.